Todos. Temos a satisfação hoje de fazermos mais um web encontro APMEC Brasil, hoje sobre os rumos da economia, as consequências para os principais setores de 2024. Antes de eu apresentar os nossos especialistas, eu queria só pedir a todos que mantivessem o microfone no mudo. As perguntas podem ser feitas pelo chat, a gente vai recolhendo aqui, e ao final das apresentações, deve fazer primeiro o Álvaro falando sobre a economia como um todo, e depois o Flávio sobre os setores. Ao final da apresentação do Flávio, a gente abre para perguntas. Então, nós estamos dividindo mais ou menos em 3 partes iguais esse web encontro. Queria agradecer, então, a presença de todos. Apresentar os nossos palestrantes, então, o Álvaro Bandeira, que hoje é coordenador da nossa Comissão de Economia na Diretoria Técnica da PMEC Brasil, ex-presidente da PMEC Nacional e do Rio de Janeiro. Isso porque a gente está totalmente simplificando aqui, né? Não vamos fazer um currículo que também o Álvaro também é bem conhecido, assim como o Flávio Conde, analista CNPI da Levante Ideias de Investimento, com mais de 30 anos de experiência em análise de ações e setores, mestre em finanças pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, professor de Valuation na Unesp, no mestrado em Engenharia de Produção e ex-professor do INSPER. Então, muito obrigado aos dois aí por estarem conosco. Como eu disse, então, sobre as perguntas, não esqueçam e participem ativamente aí pelo chat. Bom, esse web encontro, então, a gente quer realmente olhar um pouco mais sobre esse ano de 2024, do ponto de vista de macroeconomia, também introduzindo um pouco do que está acontecendo nos principais países no mundo, né, que afetam aqui, a visão para o mercado de capitais brasileiro e as consequências, então, para alguns dos principais setores representados aí na B3 e as suas companhias. Logicamente, não dá para a gente fazer sobre todos os segmentos, mas vamos tentar aí passar por aqueles principais hoje. Então, eu já passo a palavra para o Álvaro Bandeira, agradecendo mais uma vez. Álvaro, está contigo. Bom, gente, obrigado. Eu já começo ganhando do Flávio, porque eu tenho 54 anos de mercado, quer dizer, mais de meio século de mercado. Mas é muito bom estar conversando aqui de uma forma descontraída sobre economia global, tendo o Flávio Conde como parceiro, ele que faz um trabalho brilhante com aquele mata-mata que ele divulga nas redes. E também obrigado, Haroldo, que é um batalhador incansável da PMEC. Eu até pouco tempo estava meio cansado dela, mas o Haroldo não tem férias, é batalhador incansável da PMEC e com uma forte atividade institucional por décadas, eu diria. Bom, eu vou fazer, na verdade, um sobrevoo pela economia global, passando pelos principais países e também pelo Brasil, e depois a gente, lá no final, como o Haroldo disse, a gente pode dialogar e conversar sobre tudo um pouco. E eu vou começar com uma frase do avô do presidente do Banco Central, Roberto Campos, ministro, senador, enfim, que dizia que 3 coisas eram muito difíceis de fazer. Uma delas era escalar uma montanha com inclinação negativa, ou seja, contra você. A segunda delas era beijar uma mulher inclinada a seu favor. E a terceira é falar de economia num ambiente total de incerteza que nós temos e que só se agravou. Eu diria que, pelo menos nos últimos 15 dias, o agravamento foi muito grande, com um final de semana trágico acontecendo lá no Oriente Médio. Então, hoje eu diria que a palavra de ordem dos bancos centrais e dos governos é incerteza. Incerteza na economia global e incerteza nas economias locais. A gente nota isso claramente em todos os comunicados de bancos centrais do mundo que mantêm taxa de juros ou que baixam taxa de juros ou que elevam taxa de juros, mas sempre citando a incerteza global. Só lembrando que muita coisa mudou depois da pandemia
e os efeitos são coletados desde agora, né? Desde então. E, além disso, quer dizer, no geral, os governos estão com um patamar de endividamento muito alto, no geral. Vou citar os Estados Unidos, que agora preocupa o déficit americano. As empresas se endividaram naquela fase de juros baixos e agora estão pagando juros elevados e ainda vão pagar durante algum tempo. E aqui não foi nada diferente de tudo isso. A gente tem que lembrar também que a gente está num clima de guerra, Ucrânia e Rússia, Israel, Hamas e agora o Irã, que nunca fez nenhum ataque contra Israel diretamente, fazendo um ataque direto no final de semana, bloqueio. E tem gente com o microfone aberto aí. Bloqueios no comércio marítimo, protecionismo em diferentes países e tudo isso. Elaborar planos de manejo que favoreçam. Você está com aberto, Rony, outros que estão abertos, por favor, se puderem fechar microfones. Bom, agora acho que foi. Bom, vamos lá. Bom, além disso, a gente tem as guerras todas, os conflitos todos, e Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, agora o Irã entrando e atacando diretamente, e mais bloqueio marítimo, protecionismo em diferentes economias, em diferentes países. Tudo isso, claro, interage na formação do preço dos ativos espalhado pelo mundo. Portanto, muito do que eu vou dizer por aqui, ou pelo menos tentar intuir, é que a coisa vai mudar ao longo ainda do ano muito, muito forte, tanto no cenário internacional quanto no cenário local. Mas a gente tem que estar aqui, quem está na chuva é para se molhar, né? Então vamos começar falando pelos Estados Unidos. É ainda a maior economia do mundo, avaliada por todos os economistas, avaliada por todos os investidores, e o mundo, nesse momento, é meio refém, na minha visão, dos passos que o FONC do Fed dará em termos de juros, principalmente no que tange juros e inflação. Na verdade, juros para conter a inflação e poder formatar uma política monetária com um Banco Central mais enxuto, porque ele expandiu violentamente seus ativos ao longo da pandemia e antes disso, e que não voltou ao mesmo patamar na crise de 2008, mas a gente também tem que falar que, um pouco atrás, nós intuíamos que os Estados Unidos poderiam entrar em recessão, ainda tem um leve risco, eu diria, mas depois mudamos para um hard land, e depois passamos para um soft landing nos Estados Unidos, e agora temos uma situação de no land. Ou seja, a economia americana, apesar dos pesares, apesar da taxa de juros alta, que já foi muito mais alta no passado, continua crescendo e continua forte. Mas a expectativa de juros também mudou na cabeça dos economistas todos. Lá em 2023, a gente intuía que o Banco Central americano poderia fazer até 7 cortes de juros ao longo do ano de 2024, e hoje a gente está se aproximando de 2 ou 3 cortes de juros, tão somente, e isso porque a economia, como eu disse, segue forte, o desemprego é muito baixo nos Estados Unidos, inflação continua fora da meta e resiliente, principalmente no que diz respeito a serviços, e apesar dos progressos obtidos na desinflação e redução do Fed, ainda assim causa muita incerteza. Vejam que a inflação medida pelo CPI do mês de março, o preço ao consumidor, nos Estados Unidos, foi de 0,4%, acima do que estava sendo previsto, foi divulgado na semana passada, e, em base anualizada, atinge 3,9%, que é, diria, quase o dobro da meta projetada pelos Estados Unidos. Muito afetada
nesse mês de março, pelo setor de habitação, os imigrantes buscando compra de imóveis, buscando aluguéis de imóveis, e, portanto, é uma área que divergiu um pouco em termos de processo inflacionário da procura do consumo de bens, que caiu. Então, a gente tem habitação nos Estados Unidos subindo e consumo de bens caindo. Serviços continua sendo a grande preocupação do FONC e do FED, e tem capacidade, eu diria, de um arrasto maior das economias como um todo em todos os países. Hoje, o que a gente tem visto por aí é que os membros do FONC e do FED têm consensuado, eu diria, que, em função da economia forte, é melhor esperar ter mais certeza, mais clareza do processo de desinflação, que reduzir juros mais cedo e amanhã ou depois de amanhã ter que voltar a elevar juros por conta de um repique inflacionário. Assim, eu penso que a gente deve ter umas duas quedas de juros pelo Fed ainda nesse ano de 2024, provavelmente a maior probabilidade no mês de setembro e outra em dezembro, portanto, intercalares com reuniões que eles ainda vão realizar por lá. E hoje nós tivemos a divulgação da venda no varejo nos Estados Unidos, crescendo 0,7%, quando previsto era 0,3%. Portanto, continua mostrando dados fortes, alguns dados fortes, e o importante indicador do Empire State, que é o indicador de atividade industrial de Nova York, subindo para menos 14,3 pontos, vindo de menos 20,9 pontos. Isso sem falar que a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje está em torno de 3,8%, portanto, uma taxa baixa, e o salário médio crescendo em base anual 4,1%. Portanto, a economia americana continua mostrando sinais muito positivos, mas tudo isso é preciso alertar que alonga ou posterga a decisão sobre os juros do FONC e do FED. Falando de China, as projeções feitas pela China indicam que brevemente ela vai ser a maior economia do mundo, isso lá pelo meados dos anos 2030, mesmo com a desaceleração do crescimento ocorrida. Xi Jinping espera, e disse isso na grande reunião do Partidão, que espera crescer em 2024 5%, mas certamente existem muitas situações complicadas que têm que ser sanadas por lá. O nível de endividamento é muito elevado. Na semana passada, a Fitch, uma das três principais agências de rating do mundo, colocou a nota de crédito da China em perspectiva negativa, o que não é um bom sinal. O modelo de crescimento baseado no setor de construção começa a dar problemas. Basta lembrar, o que todos sabem, as gigantes do setor, como Evergrande e Country Garden, com graves comprometimentos financeiros, deixando de pagar títulos, de honrar títulos. Bom, além disso, a expressiva atuação dos shadow bank, bancos de sombra, né, que operam muito na economia chinesa, fala-se até mais de 40% dos créditos fornecidos são de shadow banks, e a política externa que traz um desconforto para diferentes países, eu diria, com bloqueios principalmente na área de tecnologia de ponta por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm colocado empecilhos à vendas de chips de inteligência artificial para a China, e a China produzindo algum tipo de retaliação também para os Estados Unidos com as suas empresas de tecnologia. Eu às vezes brinco quando eu falo de China, aquela segue sendo um grande mistério para quase todos nós. Eu ouço falar em quebradeira do setor financeiro, o Saeg está aí com a gente, o Saeg é antigo também, deve ouvir falar de quebra do setor financeiro chinês há muito tempo,
e eles nunca quebram. Mas eu criei uma imagem que é mais ou menos a seguinte, quer dizer, o Xi Jinping e o primeiro-ministro deles têm na frente deles um grande painel e toda vez que acende uma luz vermelha ou uma luz amarela nesse painel, eles vão lá, apertam meia dúzia de botões e tornam esse painel verde, né? E vida que segue para a economia, que é planejada e planificada. Porém, gente, passados muitos anos, eu diria, tudo isso já não é mais tão simples, né? Os problemas na China vão se avolumando, os problemas de êxodo rural e entrada e migrando para a cidade ocorrem, crescimento acelerado já não é mais tão acelerado, a população deseja bem-estar, conforto, mobilidade, isso eles não têm com facilidade, e já não basta muito reduzir imposto compulsório. A China quase que mensalmente reduz o imposto compulsório, que agora o Brasil até está com essa ideia de reduzir, mas para o Brasil parece bom. E obrigar as províncias e os bancos das províncias a emprestarem dinheiro e seguir com aquele modelo de construção. Agora, voltando um pouco, saindo um pouco do modelo chinês, indo para consumo, para troca de bens, para trocar a geladeira, trocar a televisão, trocar o carro, enfim, o mercado automobilístico da China está muito forte, mas eu penso que essa mudança de estratégia da China passa muito mais por tecnologia e inteligência artificial, aproveitando que nos últimos anos eles investiram firmemente em tecnologia e os investimentos de vulto começam a dar resultado nas empresas chinesas e, além disso, investindo fora do país, investindo em países africanos, investindo também no Brasil. Eu mesmo, enquanto sócio do Modal, tive no Modal empréstimo de salas para chineses que acabaram comprando portos e comprando outras atividades aqui no Brasil. E no cerne da discussão, a meu ver, se trata de uma discórdia entre os Estados Unidos e a China no que diz respeito à hegemonia tecnológica. Os Estados Unidos vêm, ao longo dos anos, perdendo essa competição por tecnologia com a China, que investe mais pesado que os Estados Unidos nisso tudo. Bom, para a Índia, eu penso em algo muito semelhante ao que eu vejo para a China, só com um governo, numa economia mais desorganizada e numa escala menor. Japão, recentemente, o BOJ, só para lembrar, alterou sua política de juros negativos, menos 0,10%, vigorou durante muito tempo na economia japonesa, mas a partir dessa mudança dos juros, o iene desvalorizou muito logo em seguida e continua desvalorizando esses dias todos que correram agora. E que pode, segundo o próprio BOJ, o Banco Central japonês, rever a política. E eu lembro que os processos de falência de empresas no Japão atingiu o maior nível nos 9 últimos anos, dos 9 últimos anos, com o fim da linha de apoio do governo. Bom, passando para o Japão ainda, a gente tem uma economia que começa a mostrar sinais de melhora, e essas melhoras, até pela própria desvalorização do ien, vêm por aumento das exportações. As exportações estão crescendo no Japão, voltando a crescer no Japão consistentemente, coisa que não acontecia. Falando de zona do euro, eu diria que o Banco Central manteve a taxa de juros em 4% na semana passada, pela quinta reunião seguida. A presidente do BCE, do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, entende que a economia segue fraca, mas serviços, e olha só, novamente serviços, seguem resilientes e mercado de trabalho permanece acrescido, mas já montando uma tendência de esfriar. Inflação em queda,
E a meta do BCE deve ser atingida, aqueles 2% de meta do BCE, deve ser atingida somente em meados de 2025. Portanto, ainda vão ter que reduzir mais juros e tomar muito cuidado com algum repique em função do quadro de crise externa. Assim como em outros países, as tensões, eu diria, geopolíticas, ampliam riscos, principalmente pelo espalhamento dos conflitos no Oriente Médio, se isso efetivamente acontecer. É uma zona que, historicamente, secularmente, é conflitada, vai continuar conflitada, mas agora assumindo proporções grandes. Lagarde, por sua vez, nas declarações que ela deu a semana passada, ela nega a dependência do Fed para mexer em juros e pode certamente começar a reduzir começar a reduzir os juros logo no mês de junho, caso os conflitos não agreguem maiores transtornos. Eu diria, então, que a expectativa é que o Banco Central Europeu saia na frente na redução dos juros em relação ao Fed. Bom, lá é uma economia um pouco mais problemática, você tem países com economias muito diferentes uma das outras, dentro do bloco da zona do euro, e certamente isso reforça a necessidade de reduzir juros um pouco mais cedo. A Alemanha, que é o grande motor da região, começa, eu digo, a mostrar sinais mais positivos no controle da inflação. A inflação medida pelo pessoal consumidor no mês de março, anualizada, está em 2,2%. Portanto, já ali bem perto do que seria a meta. Mas a Alemanha sofreu bastante, teve indicadores péssimos, mas começa a melhorar também no índice PMI, índice de atividade industrial e serviços, é o índice composto, que em março subiu para 47,7 pontos, e 47,7 ainda é um indicador que mostra contração da atividade, só acima de 50 pontos que mostra acima, mas também teve a produção industrial crescendo 2,1% no mês de fevereiro, é o último dado que a gente dispõe, vindo de janeiro com crescimento também mais menor, ou seja, está acelerando o crescimento em 1,3%. Outros países da região têm comportamento semelhante, eu diria. Reino Unido, PIB do primeiro trimestre com alta de 0,1%, indicador de atividade composto, serviços e indústria em 52,8%, portanto, já mostrando expansão, e o mesmo acontece com a própria zona do euro como um todo. O indicador PMI composto mostra uma oscilação para 50,3 pontos, o que indica também expansão da atividade na região. Bom, vamos entrar no Brasil agora. E falando de Brasil, eu pediria que Fabiana colocasse uma tabela de indicadores só para a gente ilustrar um pouco e vocês irem pensando. Mas estão me vendo? Estão me ouvindo? Não? Alguém, por favor? Tudo ok, Álvaro. Tudo Quadro ok? e você? Bom, então, falando de Brasil, os indicadores de atividade e mercado de trabalho nesse início de ano de 2024 são positivos. Serviços em 12 meses, até fevereiro, mostram uma expansão de 2,2%, venda no varejo mostra uma expansão de 2,3%, o emprego formal, pelos dados do CAGED, tem no bimestre, janeiro e fevereiro, uma criação de vagas de 375 mil vagas, e se a gente comparar com o primeiro bimestre de 2023, eram 245 mil vagas, portanto, um quadro mais tranquilo nesse início de ano. A alta do PIB projetada fica na casa de 1,90%, 2%, o governo fala em 2,2%, mas com, eu diria, grande incerteza do que possa efetivamente acontecer.
apesar da resiliência do consumo, que tem se mantido forte por aqui, e certa recuperação dos investimentos e os anúncios que o governo tem feito. Na semana passada fez um anúncio de investimento do setor automotivo até mais de 2030, enfim. Então, os investimentos também voltando um pouco, e a gente já tem esse dado ali do IDP, e pode mostrar alguma coisa nesse sentido de investimentos crescentes. Bom, eu diria também que a taxa de desemprego tem oscilado tranquila ali na faixa dos 7,5%, 8%, mas isso mostra um risco ao processo de desinflação da desinflação pelo Banco Central. Isso, no meu modo de ver, deveria ser acompanhado por ganhos de produtividade, o que não acontece na indústria como um todo, mas acontece sim, de uma forma até, eu diria, bem positiva no setor agrícola, mas que vai conviver nesse ano de 2024 com uma safra projetada menor. Portanto, o setor exportador fica um pouco mais comprometido em tudo isso. A arrecadação prevista deixa um pouco a desejar, até pelos compromissos, né? Mês passado pagou-se 80 bilhões de precatórios, e o governo segue falando em equilíbrio fiscal. Provavelmente agora não vai falar mais, porque o Haddad deu uma declaração mudando de superávit em 2025 de meio ponto percentual para zero em 2025. Então, provavelmente vai mexer também com 2024 para pior, mas já ninguém acreditava muito na possibilidade de haver um equilíbrio fiscal, mesmo considerando que o governo tende a buscar algumas receitas que estavam em processos e negociações, enfim. Então, ele vai certamente chegar a um dado, mas eu diria que é dado voo de galinha, né? Assim como às vezes a gente fez, já chegou a fazer no último ano do governo do Lula, 7% de crescimento do PIB, depois veio o desastre. Então, o que a gente precisa é que o déficit, ou que o superávit, ou que o equilíbrio fiscal seja perene, e não apenas um ano. Poderia até chegar em 2024 com superávit, caso o governo conseguisse, a Receita Federal conseguisse arrecadar. Mas seria um voo de galinha na arrecadação, porque no ano seguinte não ia ter tudo isso para fazer. Então, eu diria que no Brasil, só para lembrar, e acho que todos sabem disso, no Brasil o ajuste se dá historicamente pela ampliação das receitas previstas e infladas, e nunca pelas despesas e cortes de despesas. Déficit, em 2024, será afetado também pelo ICMS, pela desoneração da folha de pagamento dos municípios, que está rolando agora essas duas conversas, mas esse esforço de arrecadação do governo pode, de alguma forma, reduzir um pouco isso. O governo, como eu disse, mudou a meta de 2025, vazou essa meta, o Haddad foi para a televisão dizer vazou, então eu estou dizendo, é isso. Isso agora, de tarde. A meta agora para 2025, ao invés de mais um superávit de meio ponto percentual do PIB, é zero, e provavelmente vai afetar o arcabouço fiscal para 2024. Lembro que, com isso, a dívida pública vai seguir subindo, né? A dívida pública nossa, em termos de países emergentes, já é muito alta. A média dos emergentes fica ali perto dos 68%, 70% do PIB. A gente já está trabalhando com 72, 77, perdão, 0,2. E, perdão, deixa eu tomar um pouco de água aqui. E certamente vai seguir crescendo com as medidas populistas, de um governo populista, e já começamos essa dívida lá atrás como muito alta. Então,
no comparativo com os emergentes, o Brasil parece um pouco mais arriscado se não tomar medidas para conter. Déficit em conta corrente e investimento direto no país, o IDP, que está aí na tabela, seguem como os indicadores que não têm maiores problemas. A gente tem, até agora, um investimento direto mais do dobro do déficit em conta corrente, e isso faz com que se tenha uma situação mais tranquila. Ainda tem as reservas brasileiras que fazem maior tranquilidade. Balança comercial, superávit menor que em 2023, basicamente por conta da safra menor agrícola e preços agrícolas. Os preços têm caído, trigo, soja, milho, enfim, tem caído, só o cacau tem subido, e preços também menores dos minerais exportados pelo Brasil. Oi, estou falando aí. Fecha o microfone. Inflação aproximando da meta, mas também com muitas incertezas. Vamos ficar ainda acima da meta. Selic tem risco de ficar mais alta do que o previsto. A última pesquisa Focus mostra 9% para a Selic no final do ano. Eu diria que 9% está um pouco puxada. Eu fico com uns 9,5%, mas pode ser 9,75%. Tudo isso sem contar os riscos políticos e a teimosia do presidente Lula, as interferências em empresas onde o Estado brasileiro detém participação. Isso o Conde pode até falar melhor do que eu sobre Petrobras, sobre Eletrobras, sobre Vibra, enfim, todas essas empresas. E os três poderes ainda desarmônico, né? O Lira botando para quebrar com o ministro Padilha, enfim, coisas do gênero. Resumindo, estou chegando ao fim, viu, Haroldo? O mundo está na dependência do Fed. Olha o microfone. Flávio, você está com o microfone aberto. É o Flávio. O mundo está na dependência, sim, do Fed e das decisões do Fed, principalmente os países emergentes. Eu discordo da Lagarde, ela mesma deve estar olhando para o Fed. E Eu já bebi, está aqui. pode demorar mais para os países conseguirem se adequar ao combate da inflação e ao déficit. Mas isso está acontecendo. A inflação é declinante no mundo inteiro e os países preocupados com o seu déficit, até os Estados Unidos. Conflitos, guerras, protecionismo integram certamente esse cenário de incerteza, eu diria, assim como o risco eleitoral nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Trump volta a ser um sério candidato a assumir o poder e certamente volta para aquela política dele, belicista, que foi implantada no seu governo. Aqui, a gente tem um ano legislativo curto, eu diria, porque já vai começar os políticos a irem para os seus redutos por conta das eleições. Então, aprovar coisas, principalmente com 2/3, vai ser difícil no Congresso Nacional, eu diria a partir do mês de agosto, provavelmente. Aqui, claro, a gente precisaria ter uma sintonia dos três poderes e Congresso imbuído em aprovar boas reformas e desprezar penduricalhos, o que é algo meio improvável de acontecer. Fazenda e Banco Central deveriam estar ainda mais próximos, com uma transição mais longa do presidente, que termina seu mandato no final do ano, para não ter grande susto, e o presidente Lula ajudar o ministro Haddad a desarmar um pouco os mais radicais do PT. É absolutamente necessário, eu diria, fazer e regulamentar reformas rapidamente. A reforma tributária está aí para ser regulamentada, assim como dar sequência a marcos regulatórios setoriais e, principalmente, segurança jurídica aos investidores. Eu só lembro de passagem o problema acontecido com o setor de óleo e gás no Brasil, que começou a ter uma aceleração muito forte, e depois, quando se usou a Petrobras como
escudo para a inflação, o setor de óleo e gás deu um certo boa noite ao Brasil e voou para fora. É um setor importante, é um setor de investimentos importante. E temos que dar ênfase a medidas, o governo precisa criar medidas de produtividade da indústria e o governo se fixar mais no seu core, que é certamente ampliar a educação, saúde, inclusão social e meios de transporte, seduzindo, eu diria, o setor privado para setores onde há interesse privado em ser desenvolvido. Nosso baixo crescimento é certamente um empecilho. Vocês vejam aí que as previsões são todas elas para 2025, 2026, rondando ali os 2%, e isso é o que pode acontecer. Bom, eu encerro por aqui essa primeira parte. Muito obrigado por estar com vocês, e agora acho que fica com o Conde, né, o Haroldo? Muito obrigado, Álvaro. Esse tour, né, global, Seu overview do... numa situação super complexa. Então, eu queria aproveitar e incentivar a todos aqui que coloquem suas perguntas no chat. Eu vou agrupando aqui para depois do Flávio terminar a parte dele, a gente poder fazer para os dois. Então, podem seguir por aí. Flávio, está com você, então. Obrigado. Tá, a Fabiana, eu mandei 2 arquivos para ela, ela vai colocar para todos. Em primeiro lugar, eu agradeço demais você, Haroldo, e a PIMEC, Ricardo, todo mundo que acompanha há tantos anos e trabalham tão bem pela PIMEC, é um orgulho. Eu estou na PIMEC desde 86. Dia 1 de novembro de 84, eu vou fazer 40 anos de mercado efetivamente. A PIMEC fez um trabalho brilhante em todos esses anos, com todos os presidentes, inclusive o Álvaro, e me dá muito orgulho poder participar. Fazer depois do Álvaro, então, é um sonho antigo, que eu sempre olhei para cima para o Álvaro e pensei, eu preciso chegar um pouquinho perto, né? Então, daí foi ótima a sua apresentação, Álvaro. A gente ouve o Álvaro todo dia na parte dele. E eu fiz recentemente uma análise setorial para onde eu trabalho, na Levante Investimentos, que eu acho que está aparecendo aí na tela, e eu faço isso a cada trimestre. A cada trimestre eu paro e dou uma olhada nos principais resultados, coloco numa tabela e vou mostrando para os clientes os resultados. Depois eu mostro os múltiplos e agora vou falar para vocês qual a perspectiva que eu vejo. São 16 setores em dois slides diferentes. Depois vocês podem ver com calma, se quiserem, no YouTube da Levante. E a gente foi premiado aí com uma quase escalada da guerra, que eu espero que não aconteça. Então, a gente também vai, se possível, falar um pouco. Pode ir para o próximo slide, por favor, Fabi? O próximo. Então, aí a gente tem vários números que mostram para vocês como é que foi o trimestre do quarto trimestre das companhias petrolíferas. A Petrobras teve apesar de um resultado muito robusto, ela teve uma queda aí nos resultados. Realmente, 2022, a gente vai ver também em siderurgia e mineração, foi o pico de resultados das commodities. Se a gente lembrar, dia 24 de fevereiro de 2022, o Putin invade a Ucrânia, e antes, ele avisa uns 2 meses antes, o petróleo estava a 78, aí quando ele invade, o petróleo está a 85, aí em junho de 22, o petróleo vai bater 115, 120 dólares, o Brent, e aí vai espalhar
o aumento generalizado nas commodities, já que o petróleo, para mim, é a mãe das commodities. Toda a produção de qualquer commodity acaba, industrial, agrícola, acaba tendo impacto do petróleo e derivados. E isso vai, entrando um pouco na seara do Álvaro, vai pegar a inflação de 22 e parte de 22 nos preços, e depois vai pegar os preços de produtos para serviço. Por isso que a gente está aí numa inflação tão grande, difícil de jogar para baixo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e Europa. Pois bem, os resultados de 23, então, tanto na Petrobras como na siderurgia e mineração, vocês vão ver que todos vão mostrar queda, com exceção aí da Prio e da 3R, porque a Prio e a 3R estavam ainda até numa rampa de subida de produção. Então, mesmo o preço do petróleo caindo, os resultados dela tiveram um aumento muito forte. A gente vê aí na Prio 263% de aumento da receita em dólar. Na 3R, que a Prio é a única empresa de petróleo do Brasil que tem ações em bolsa, que ela não divulga no release dela resultado em reais. Ela divulga tudo em dólar e fala com todo mundo em dólar. Mais ou menos no esquema da Vale, só que a Vale ainda tem lá uma planilha em reais. A Prio é tudo em dólar. Se você não quiser saber da Prio, de planilha em dólar, vai para outra empresa. Mas a Prio, para mim, é a Junior Oil Company mais bem sucedida, por enquanto, no Brasil. Então, Prio e 3R tiveram um aumento aí muito grande de resultados, EBITDA, tudo melhorou demais. Você vai para o próximo slide, por favor, Fabiano. Aqui eu costumo mostrar para os clientes, depois que eu falo dos resultados, eu mostro dividend yield, PL, o PEG ratio, o preço-valor patrimonial, EV/EBITDA. Esses dados foram coletados há cerca de 3 semanas atrás no site da Status Invest, que é muito amigável mexer nesse site. E aí a gente vê Petrobras com níveis baixos de múltiplos, tanto PL como EV/EBITDA, mas isso daí tem um desconto em relação às petrolíferas de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, em torno de 40%. Óbvio, todo mundo não precisa explicar qual que é o motivo, né, o risco governamental enorme que a gente tem aqui no Brasil. Já a Prio e a 3R nem tem múltiplo calculado, a Prio tem um PL de 9,2, 6,7, mas eu julgo que nessas empresas de alto crescimento você nem precisa olhar muito o PL. No caso da Prio, por exemplo, ela está produzindo no primeiro trimestre em torno de 90 mil barris por dia. Com a entrada de Wahoo, ela deve ir no segundo semestre para 140 mil barris. Então, no caso de Prio, você está comprando crescimento, você não está comprando múltiplo nem nada. É crescimento de produção e pode até cair o preço do petróleo, que ela continua valendo a pena. Aliás, a Prio, entre as petrolíferas brasileiras, inclusive as privadas que estão na Bolsa, é a única que vende efetivamente o petróleo no preço do mercado internacional e em dólar. Então, se alguém pensa em se beneficiar de uma eventual escalada da guerra, no qual existe a chance do petróleo ir a $100, se realmente ocorrer a escalada, a Prio é a mais favorecida. Lembrando que dependendo do nível da guerra, como essa do Hamas e Israel,
foi diferente do que Rússia e Ucrânia, porque Israel e Hamas, duas regiões que não produz petróleo, então o impacto foi muito pequeno. O petróleo está a $85 do 7 de outubro, na semana seguinte foi para 95 e depois voltou. Mas se tiver uma guerra com o Irã é muito diferente, porque aí não é só a produção no caso do Irã, mas é principalmente aquela passagem dos navios de petróleo. Pode ir para a próxima, por favor. No caso de mineradoras, a gente vê aqui as três tiveram crescimento de receita e o quarto trimestre foi muito positivo para a Vale e para a CSN Mineração e, por tabela, para a CSN Gold. Tem 70% na CSN Mineração. O crescimento principal foi o EBITDA ajustado da Vale, crescendo 37%, e da CSN Mineração crescendo 55%. Mas então, por que Vale está caindo esse ano? Simples, porque quando a gente recebe os resultados da Vale, exatamente, tem essa pergunta do José Bento, falando do efeito da produção de Simandu, que lá na frente tende a ser negativo para o preço do petróleo, porque vai aumentar muito a oferta. Mas quando é precificado a Vale todo dia, as pessoas não estão olhando mais o quarto trimestre que passou faz 3 meses, e está olhando o preço de agora. E lembrando que o preço do minério bate $139 em final de janeiro, e depois vem aquele feriado de 10 dias da China, e desde então só cai, e a gente está agora em torno dos 114, 115, então não está fácil. E tem uma quantidade. E por que a cotação caiu tanto? Porque tem uma quantidade grande no mercado financeiro que não acredita que a China vai retomar, vai conseguir esse crescimento de 5%, vai ficar patinando, o setor imobiliário na China estaria bem de lado para baixo, e que, portanto, o preço do petróleo não é os 139 de janeiro, e sim os 114,15 de agora. Daí, para quem está interessado em Vale, por isso que a Vale tem uma dificuldade enorme de sair desse range aí entre R$ 59 e R$ 63. E aí a CSN Mineração, muito menor, menos eficiente, então eu acho que não vale a pena. Vamos para o próximo slide, por favor. A gente também vê aí uma precificação tranquila para a Vale, um EV/EBITDA de 4, a média histórica dela em torno de 5, e os outros não têm um histórico tão grande. Vamos para a siderurgia, por favor, o próximo slide. Agora, a gente teve um quarto trimestre muito fraco para os Minas, principalmente para a Gerdau. A gente vê aí números bem piores, principalmente em Gerdau, porque o quarto trimestre já pegou com preços menores. O aço também teve em 2022 um pico de preços e, portanto, isso daí se refletiu no quarto trimestre de 22. Então, quando você vai pegar os números do quarto trimestre de 23, é queda de receita, apesar de Gerdau ser, na minha opinião, um dos 10 grupos empresariais de maior sucesso dos últimos 40 anos. E, há 40 anos atrás, quando eu comecei, ele era uma porcentagem pequena do que eram os Minas de CSN, e hoje
ele foi embora, já se tornou um maior grupo. E eu acho que vale muito a pena ficar de olho em Gerdau, porque o mercado bateu muito e na parte de siderurgia, como em outros setores, a gente vai olhando mesmo lá na frente. Aqui a pergunta do José Bento, se a CN vai entrar no mercado de Flávio, cimento. Flávio, Oi, desculpa. Vamos deixar as perguntas para o final, só tá para a gente bom. correr o risco de não chegar lá, tá? Obrigado. Tá, ok. Então, vamos lá. Minha sugestão é olhar bastante, com bastante cuidado, o Gerdau e atenção, porque ela pode ter uma recuperação ao longo do ano, seja por conta de mercado interno, de mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem trocentos lançamentos por várias cidades. Aqui em São Paulo, você tropeça nos lançamentos. Isso é ruim para a construtora, óbvio, porque está acumulando estoque, mas é bom para a Gerdau, porque tem muito aço aí junto com a Arcelor para ser vendido para esse monte de empreendimento. Pode ir para a próxima. E os múltiplos da Gerdau, muito atraentes, a 2,96, EV/EBITDA contra uma média histórica de 4,5. Pode ir para o próximo. Papel e celulose, outro setor que vai de encontro do que eu falei, que as commodities bateram o pico de preço no quarto trimestre de 22. Todas as três, Suzano, Klabin, Irani. Irani é muito pequenininha, né? Eu só coloco porque caiu na graça de parte dos consumidores de pessoa física, mas o que eu foco mais é em Suzano e Klabin. E vocês veem que passou lá o quarto trimestre de 22 com números excelentes e agora já estão no quarto trimestre de 23, já devolveu bastante coisa, e isso já está boa parte precificado. Mas são duas baita empresas com números e margens e resultados bem interessantes. A Suzano tem uma distorção, que o lucro líquido é sempre distorcido por causa do resultado financeiro. Como ela tem uma dívida grande e faz muito hedge, o movimento do dólar de um trimestre para o outro transforma ela num lucro líquido ou num prejuízo. Então, eu sugiro para todo mundo sempre ficar de olho no EBITDA ajustado e na receita, e não no lucro líquido. Pode ir para a próxima. Aqui a gente vê os indicadores, a gente vê pelos indicadores que tanto Suzano como Klabin, principalmente Klabin, não estão super atraentes, ou seja, os papéis já estão precificados a um nível razoável, mas a gente não pode esquecer que essas empresas vivem de ciclos grandes, de grandes investimentos, e que o múltiplo não conta necessariamente, o múltiplo é só uma foto do momento. Tem aí Puma 2, na Klabin, tem Cerrado, na Suzano. Então, tem uma série de projetos que fazem com que o EV/EBITDA muitas vezes perca o sentido. E outra coisa importante é que não são pagadoras de dividendos. Às vezes, por causa do Barsi, que fala muito bem da Klabin, o pessoal acha que Klabin é pagador de dividendo. Para mim, pagador de dividendo é quem paga pelo menos 8% ao ano, de preferência 10%, mas 4,9% para a Klabin e 1,8% para a Suzano definitivamente não é uma empresa para ser olhada como pagadora de dividendos. E ainda tem aquela questão de sobe e desce do resultado, coisa que não tem
em outros setores, como saneamento e energia elétrica, que são bons pagadores de dividendos. Pode ir para o próximo. Aqui, Caixa, isso sim, um ótimo setor pagador de dividendos. As seguradoras, principalmente BB Seguridade e Caixa de Seguridade, mostram crescimentos de receita que às vezes você fica espantado, você fica pensando, não para esse crescimento acima de 10%, 20% todo trimestre, uma hora tem que parar um pouco, porque você começa a duvidar até dos números, né? Você fala, mas estão há 5, 6 anos, principalmente a BB Seguridade, não para de crescer. E, além disso, a BB Seguridade tem uma peculiaridade em relação à Caixa Seguridade, e principalmente em relação a Porto Seguro, que ela não tem praticamente despesa geral e administrativa, porque ela usa toda a estrutura do Banco do Brasil. Então, eles tiraram o departamento BB Seguridade do Banco do Brasil e não levaram despesas e custos. Então, vocês estão vendo aí pela tabela, o lucro líquido é igual à receita líquida, que é uma coisa surreal. E o Banco do Brasil também, ao contrário da Porto Seguro, essa é uma diferença importante, ela não depende do caixa investido dela para gerar resultado. O resultado financeiro dela é muito pequeno, o que ela depende mesmo é de receita líquida de venda de seguros, e é uma baita pagadora de dividendos. Ela paga R$ 3,20, R$ 3 ao ano via dividendos de JCP, que dá 10%. Então, daí a forte procura dos investidores. Caixa Seguridade também continua crescendo e com bons resultados e com chance de passar a pagar dividendos de JCP 4 vezes por ano. Então, vale muito a pena. E a Porto Seguro fez um turnaround muito bacana, porque a Porto Seguro foi pega no contrapé na época da pandemia, quando o preço do carro disparou e os carros estavam segurados com preço mais baixo. Então, elas receitavam menos e, quando tinha que pagar o sinistro, gastava mais para comprar. Aí foram renovando os seguros e melhoraram bastante de resultado no ano passado. Próximo slide, por favor. Esse é um setor que eu olho sempre por PL, e está aí, BB Seguridade com PL de 8,4, muito atraente, Caixa de Seguridade 13,6 e Porto Seguro 9,2, todas com bom dividend yield, principalmente BB Seguridade. Pode ir para a próxima. Agora é esse. Muito bom. Não, é o outro slide agora. É o segundo arquivo, por favor. Esse mesmo. Fabiana, esse daí, de bancos. Fabiana é 10 mesmo, né? Por isso que está com a gente há tanto tempo na PIMEC. Não parece, porque a gente olha para ela, acho que ela tem 22 anos. Mas vamos lá. Bancos, continua uma diferença gritante de resultados de Itaú e Banco do Brasil em relação a Bradesco. Não vou falar nem de Santander, porque Santander sempre teve resultado lá embaixo, mas o Bradesco nunca ficou tão longe do Itaú e do Banco do Brasil. Tudo começou em 2022, quando
quando o crédito começou a aumentar demais a inadimplência, a partir do terceiro trimestre de 22, o Bradesco vai ter que reconhecer maiores perdas com devedores duvidosos, e, com isso, ao longo, ele é obrigado a puxar o breque de mão na carteira de empréstimo, tanto pessoa, principalmente pessoa física e pequena e média empresa, e ainda teve a falta de sorte de pegar lojas americanas e outros. E, na hora que o Bradesco reduz a carteira de crédito e puxa o breque de mão, também cai a receita. Vocês podem ver aí na primeira linha, chamada margem financeira total, nunca foi tão distante. Margem financeira total nada mais é do que a receita do Bradesco. Nunca foi tão diferente a receita do Bradesco, tão abaixo para Itaú e Banco do Brasil. Vocês podem ver 16 bi de margem financeira total do Bradesco no quarto tri, para 27,100 do Itaú, 11 bi de distância. Essa distância costumava ser até 2021 em torno aí de uns 4, 5 bi, hoje está em 11 bi. Receita de serviços, o Itaú também foi bem, porque o calcanhar do Itaú era a parte de seguros e previdência, ele conseguiu aumentar bem, tanto é que nessa receita de serviço da Bradesco Seguradora, e aí faz o Bradesco fazer 11,9, e a receita de serviço do Itaú vai para 13,5. E no custo do crédito, vocês veem que o Itaú e o Banco do Brasil ficaram com custo de crédito trimestral no mesmo nível do Bradesco, ou seja, eles foram pegos pela inadimplência, ao contrário do que alguns clientes acham, que só o Bradesco foi pego. Pelos números a gente vê aí que o Itaú e o Banco do Brasil também foi, só que eles compensam na primeira linha, que é na margem financeira total, que é um proxy da receita. Então, não é que só o Bradesco e só o Santander pioraram no custo do crédito. Em termos absolutos, eles foram para o nível do Bradesco. Só que a carteira de crédito expandida do Itaú, se não me engano, estava em 1 trilhão e 100 no quarto tri, e o Banco do Brasil estava em 1 trilhão, e a do Bradesco estava em 800 milhões nos quebrados. Quer dizer, o Bradesco está perdendo o mesmo nível absoluto de Itaú e um pouco menos que Banco do Brasil, mas para uma carteira 20% menor. Aí vem o total de despesas operacionais, e aí tem uma surpresa, né? A gente sempre via bancos, tinha aquela ideia que o Banco do Brasil era um banco mais gordo, mais provavelmente com maiores despesas operacionais, e a gente vê aí, por essa publicação, que ele tem um total de despesas menor, 10,8 bi Banco do Brasil, 15,3 o Itaú, 14,9 o Bradesco. E, por último, e aonde os investidores focam muito, o lucro líquido do quarto trimestre, o do Bradesco cai em um ano, cai do quarto tri de 22 para o quarto tri de 23, cai 37%, vai para 2,9 bi, foi a grande decepção dos bancos dos resultados do quarto trimestre, todo mundo esperando aí um lucro em torno de 4,300, que era o que tinha sido
no terceiro TRI, veio 2.900, tudo bem, teve algumas coisas aí não recorrentes, mas a diferença não era assim para o Itaú e o Bradesco, do Bradesco para Itaú e Banco do Brasil. O Itaú está com 9,4 no quarto TRI e o Banco do Brasil 9,4. Não era assim uma diferença de 3 vezes. Eu lembro que antes do crédito começar a pegar o Bradesco, isso em 22, eu acho que o lucro trimestral do Itaú era na faixa de 7,5, 7, e do Bradesco era na faixa de 6. Então, era uma diferença assim de 20%, e não essa baita diferença. Entretanto, eu acredito que o Marcelo... Bom, eu conheço um monte de gente do Bradesco, são profissionais muito bons. Eu acredito que essa mudança de presidência, da subida do Marcelo Noronha e principalmente de uma mudança de postura, não é mais aquela, olha, você vai ser presidente aí, você está me seguindo, você deve ficar mais ou menos o tempo que eu fiquei, 4, 5 anos, depois você vem para o conselho. Não, o Marcelo me parece que é o seguinte: você tem aí 2, 3 anos, você tem 24 e 25 para colocar o Bradesco de volta no nível do Itaú, e se você conseguir, ok, continua. Se não entregar, sinto muito. E aí começou a ter algumas mudanças no banco, redução do número de vice-presidência, menor número de níveis hierárquicos, saída de algumas pessoas, né? Então, eu acho que o Marcelo Noronha e todo mundo do Bradesco tem um trabalho hercúleo pela frente, mas que durante 2024 e 2025 eu acho bem razoável imaginar em 26 o Bradesco, que fechou 23 com 10% de ROI. Eu lembro que o ROI dele, eu acho que era na faixa de 18 a 20. Eu acho que ele tem condição de voltar em 26 para esse nível. E o Itaú terminou em 20% e o Banco do Brasil 21,6%. Próximo slide. Aqui os indicadores de Banco do Brasil. O Banco do Brasil, com tudo que ele subiu de preço desde que o Lula entrou em 1 de janeiro de 23, eu acho que estava R$ 25 as ações do Banco do Brasil, hoje estão 56, 7. Mesmo assim, com essa subida inteira, o PL continua lá abaixo de 5, versus um PL do Itaú de 10,30, um PL de Bradesco de 10,85 e de Santander de 11,30. Esse PL é feito com o resultado de 2023 e cotação de quando eu fiz há umas 2 semanas atrás. Então, eu acho aqui que os bancos têm espaço aí para subir de preço, mas a gente percebe por esse PL do Bradesco que está mais ou menos bem precificado. Então, quando a gente olha R$ 14, alguns devem pensar que é absurdo, né? Eu lembro quando a diferença de cotação do Itaú para o Bradesco era R$ 6, um está 14, outro está 32. Mas infelizmente, teve um motivo fundamentalista forte, que é a forte queda do lucro. Mas, como eu disse, eu acredito que o banco vai conseguir voltar para o seu patamar de 18% de ROI em 2026, porque é um banco que tem muita coisa na mão para voltar a ter uma rentabilidade maior, além de ter
funcionários, colaboradores muito bons. Próximo, por favor. Agora, a parte de varejo, que é uma parte mais difícil de previsão e avaliação. O varejo no Brasil é muito instável, né? A gente tem subidas e descidas a toda hora, e a gente tem aí a Renner se matando para conseguir vender e ter lucro, com uma margem bruta boa. Ela é uma das que mais sofre, e sofre junto com a C&A e com a Guararapes, por causa da competição completamente injusta e da Shein e outros sites que trazem dinheiro com mão de obra chinesa a custo de banana. Mas eles conseguiram fazer um bom trabalho, bem como a Riachuelo e a CIA. Haroldo, pode me parar quando estourar o tempo. Próximo slide. Você já estourou. Já, então vamos parar e vamos para a pergunta. Fecha nesse aí, Flávio. Tá bom. A Tá gente bom. abrir uns 15 minutos de questões. Exatamente. E aí a gente tem os indicadores da loja Renner, C&A, Guararapes. Eu olho nessas empresas muito mais EBITDA, acho que elas estão no nível muito menor do que o histórico, só que no histórico não tinha a Shein inundando o Brasil disso daí. Então, eu agradeço a todos pela paciência de me ouvir, olhar os slides. Quem quiser ter acesso direto aos slides, o meu WhatsApp é 11 9 11 9 8346 9005. Então, repetindo, 11 9. Flávio, coloca no chat. Eu coloco. Então, você me escreve e fala, olha, eu sou fulano, a fulana, vi você lá na PIMEC, você podia me mandar a apresentação? Eu mando, e tem o vídeo com mais tempo, esses 2 vídeos, um de cada grupo de setores, no YouTube da Levante. Eu agradeço a todo mundo pela paciência de me ouvir, principalmente ao convite do Haroldo, pela confiança, o Álvaro, que me brindou aí com uma super análise, e estou vendo aí tantos amigos que nem dá para falar de todo mundo, mas um abraço a todos e vamos para as perguntas. Ok, obrigado, Flávio. Realmente tem muitos setores, muitas empresas, muito interesse. A gente, com certeza, fará outras aqui, podendo explorar mais. Eu vou começar com uma pergunta, Álvaro, que o Jean Cacciatore Araújo fez. Qual o efeito da imigração ilegal no mercado norte-americano? Esse efeito de mais pessoas entrando no mercado de trabalho pode estar ajudando o crescimento da economia americana? Eu vou agregar aqui uma pitadinha, Álvaro, para você comentar, dadas as eleições americanas. Você comentou um pouco sobre o Trump, mas como é que seria de um lado ou de outro, quer dizer, entre Biden e Trump com essa situação para o efeito no nosso mercado, principalmente? De qual lado do muro da fronteira com o México você quer? Para evitar a imigração ilegal. Eu acho que a imigração ilegal vem sempre com uma mão de obra onde os cidadãos americanos não querem trabalhar, né? Então, vai para táxi, vai para construção, vai para serviço, vai para indigente, o que só pesa nos custos do governo. Mas imigração ilegal é sempre alguma coisa que os países têm que conviver, né? Os Estados Unidos atrai imigrantes ilegais de tudo quanto é lugar, né? Com várias saídas. Então, acho que melhor seria controlar a imigração, e que o Trump tentou fazer
e que agora no governo Biden você tem uma situação um pouco mais suave. Mas vamos lá, eu acho que diz o filósofo que se você pega sempre o mesmo caminho, você vai chegar sempre no mesmo lugar, né? Então, eu diria que não vejo nenhuma grande diferença se o Trump for ao que ele fez no seu mandato, tá? Como não vejo, como não vejo o Biden, e aí é um problema, o problema da idade dele é um outro problema, o problema da senilidade dele é um outro problema, mas tem uma estrutura forte. O Trump é aquele cara que brinca siri na lata, né? Faz muito barulho e não acontece nada porque ele está preso na lata. Mas é, ele fala as coisas que vem na cabeça dele. Aliás, a gente já teve essa experiência aqui, né? Ele fala as coisas que vem na cabeça dele e a turma de lá trabalha. Aqui era um pouco diferente, porque ele falava as coisas que vinha na cabeça dele e a turma botava na primeira página do jornal, da televisão, disso, daquilo. Lá não acabava não indo para a primeira página, só se fosse alguma coisa muito grande. Então, eu acho que não vai mudar muito do que é os Estados Unidos hoje se o Biden for eleito, se o Biden concorrer e for eleito, e não vai mudar muito do que foi o Trump no passado. E imigração ilegal é uma coisa que a gente tem que tentar segurar, porque, na verdade, ela vem para ter mais custo do que receita. Para fechar esse aí bem curto e grosso, qual é o melhor para o mercado brasileiro? Biden ou Trump? Eu acho que o Biden é mais suave, provoca menos burburinho, provoca menos susto, enfim. Mas ele agora vai estar 4 anos mais velho, né? Então é um problema sério, né? Na idade dele é um problema sério. A gente que já está chegando lá já sabe como é que essas coisas funcionam, né? Entre Então, o eu diria, senil e o louco, ficamos com pode nenhum, ser. né? Se pudesse. Mas tem alguma diferença sintomática daqui? Também não tem muita, não, né? Enfim. Ok, Álvaro, obrigado. Ó, Flávio, o José Bento pergunta lá, a CSN vai entrar mesmo no mercado de cimento e o que esperar então desse movimento, se for isso? Então, olha, eu vou ser muito sincero. Eu acho complicadíssimo. A CSN é uma grande empresa, muito diversificada, me incomoda o endividamento. Se entrar em cimento é bom, mas eu acho que é muito negócio para uma holding só, apesar de eles serem muito competentes. Eu prefiro uma coisa mais focada em siderurgia, como a Gerdau, e com endividamento menor, que é o caso da Uzi Minas. Tá. O... Só um minuto, quer Ué, dizer, mas fala. o Steinbrück já disse que quer abrir a empresa de cimenteira dele, né? E o cimento dele é mais específico, né? Aquele cimento pozolâmico de alto forno, ou eu estou errado, Conde? Não está certo. E ele quer aproveitar rejeitos, né? Ele é um cara que todo o negócio dele ele vê o que está sobrando, aonde dá para montar outro negócio. Mas me incomoda o endividamento. É. O Paulo Wesley pergunta, Flávio, para você aqui também, com os conflitos atuais e os novos surgindo, consequentemente elevando o preço do Brent, quanto tempo será que a Petrobras consegue manter a política atual de segurar o preço dos combustíveis antes de seguir a paridade internacional? Depois o Álvaro Isso, pode dar um pitaco aí também. é, vamos lá. Eu acompanho a defasagem por um site, todo mundo pode acompanhar, chamado ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Ele tem uma fotinho lá, todo dia, qual que é a defasagem. Na sexta-feira estava 17%
para a gasolina e 10% para o diesel. Numa situação normal de Petrobras, sem dividendos, sem pressão em cima do presidente, o caso da gasolina já poderia ter algum reajuste. Ficar menos 10 no diesel não é uma coisa tão preocupante, ou na gasolina, porque, historicamente, nesse período de paridade, tem ficado entre menos 10 e mais 5. Então, tudo bem, até porque o preço de referência que é calculado a paridade não necessariamente é o preço que se paga para importar. A gente tem tradings que compram, principalmente diesel, conseguem preços mais baratos. Esse é o primeiro ponto, é a foto pré o que aconteceu entre Israel e o Irã no sábado. Se houver realmente uma escalada do conflito e o petróleo for para $100 e o nosso dólar for para 5,30, por exemplo, tem que ver quanto tempo que isso dura. Por exemplo, se durar 2 semanas e depois voltar para os $90 e 5,10 o dólar, está tudo bem. Se ficar vários meses, como ficou no primeiro semestre de 22, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, aí é preocupante. Por quê? No caso da gasolina, é um pouco menos preocupante, porque o Brasil consegue refinar boa parte da gasolina que produz e consegue vender vender petróleo e trazer gasolina leve de melhor qualidade. O problema, e isso não tem problema de abastecimento, o problema que eu vejo é no diesel. O diesel é importado entre 15% e 25% do que é consumido de diesel no Brasil é importado, ok? É importado e não tem conversa. Essas trades, obviamente, preferem trabalhar na paridade, mas quando fica menos 10, menos 8, menos 5, ok, elas vão lá nos clientes dela, nos países que vendem, e falam, olha, a gente está com essa defasagem de 8%, então você me faz 8, eu compro todo dia de você X mil barris, ok. O problema é quando a defasagem vai para 25, 30. Como eu disse, se for só 1 semana ou 2, ok. O problema é se ficar 3 meses. Tanto é que o governo anterior, do Bolsonaro, foi obrigado, em 22, a elevar o preço da gasolina a quase R$7 na bomba, e teve que tirar impostos para não ir além. Então, a questão é essa: se ficar 3, 4 meses, $100 com 5,30, aí é preocupante, porque quebra realmente essa paridade, fica muito esticada. Se for só 1 ou 2 semanas, e eu estou torcendo para que não ocorra a guerra, aí ok, não tem problema. E isso aconteceu em 7 de outubro. Em 7 de outubro, quando o Hamas invade Israel no sábado de manhã, o petróleo era $85 um dia antes, vai a $95 na semana seguinte, a Petrobras corretamente não faz nada, e depois o pessoal vê que é um conflito muito localizado, que não vai pegar o petróleo. Mas, no caso do Irã, não, porque aí poderia pegar todo aquele trajeto que os navios circulam. Então, a preocupação é essa, e eu acho que a Petrobras vai fazer, para concluir a pergunta, o máximo para não ter que mexer no preço. Vai aguentar o máximo, até porque ela está com um lucro de 30, 40 bi por trimestre. Se cair para 20, não é o fim do mundo, é diferente do que era na época da Dilma, quando o lucro líquido da Petrobras em
15, 16, era em torno de 5, no máximo 10 bi por trimestre. Ok, obrigado. Ó, nós estamos indo para o finalmente. Eu vou fazer pergunta rápida, resposta rápida, antes de eu passar para vocês finalizarem. Só emendando, o Álvaro, e aí ligando, essa taxa de câmbio, realmente a gente não vai ver ela sair muito desse patamar de 5, vai um pouco para baixo, um pouco para cima. É assim que você continua vendo? Acho que sim, quer dizer, eu acho que vai ficar ali no entorno, 4,90, 5, não esses 5,20 que bateu hoje na parte da tarde, mas teve alguns fatores que influenciaram, saída de recursos, o vencimento de NTN-A, enfim, que é indexada em câmbio. Então, teve alguns motivos para a taxa cambial subir. Mas acho que a taxa é entre 4,90 e 5, se não tiver nenhum estresse maior. Tá. E o Flávio, o Bolívar Godinho pergunta se a escolha do novo CEO da Vale vai impactar o preço da ação mais ou menos do que o preço do minério de ferro. Quer Bom, dizer, a gente tá com tanto problema que eu até tinha esquecido que ia mudar o CEO da Vale no fim do ano. Bom, em primeiro lugar, eu acho um absurdo completo o governo se meter na Vale. O governo federal não tem uma ação da Vale. Quem tem o 8, pouco ou 6, pouco é a Previ. A Previ não é o Banco do Brasil, a Previ é dos funcionários do Banco do Brasil, portanto, não tem que se meter em nada com a Vale, em nada. E eu espero que seja alguém bacana e o ex da Suzano, se não tivesse com uma certa idade, com muito dinheiro no bolso, seria um candidato forte, o Schalke. Mas eu acho que não é um evento importante. Eu me preocupo muito mais com... Tem lá a mina de Simandu que vai entrar em operação ano que vem, tem o preço, tem a China que não se recupera. A preocupação da Vale, na minha opinião, é essa: é preço de minério e recuperação da China. Fora isso, é ruído para a gente no papel. ok, ótimo. Então, para a gente fechar agora, Álvaro, para você fechar informando qual é o principal risco para a economia brasileira nesse ano, e para o Flávio, já terminando, Álvaro, Flávio, você já entra e dizendo quais serão os setores mais afetados, os piores setores para esse ano. Coisa Acho rápida, que, hein? Temos um minuto para acho, cada um. pois é, acho que o maior risco é realmente o que vai acontecer com a política monetária americana. Quanto mais tempo eles demorarem a reduzir juros, pior para a gente. Então, eu acho que esse é um fator. A gente vai ter que manter uma Selic maior, o nível de endividamento cresce, os investimentos não vêm, porque a competitividade americana, se a gente reduzir a taxa de juros, fica melhor. Então, eu acho que esse é o principal. Agora, se a gente vai falar especificamente, é déficit fiscal. O Brasil não pode fazer o déficit fiscal que faz, né? O Brasil tem que buscar o equilíbrio fiscal ou o superávit fiscal. Nos Estados Unidos, no governo, agora me foge o nome do presidente, mas houve 2 anos importantes de superávit fiscal nos Estados Unidos. Aqui eu acho que a gente tinha que fazer ou orçamento equilibrado ou, déficit, ou superávit fiscal durante um bom tempo. Ótimo. Obrigado, Álvaro. Flávio? Então, na esteira do que o Álvaro falou, em termos de cotação de bolsa, não de resultado efetivo das empresas, o grande risco é o nosso juro cair menos, justamente por conta do juro americano. E uma coisa que está me preocupando muito é que sai todo dia dinheiro do Brasil. E a gente não tem poupança interna para fazer a bolsa subir sem o dinheiro de lá. E quem vai sofrer, caso realmente só tenha 2 cortes de juros, eu acho que o Álvaro falou setembro e dezembro,
e aqui, supondo que a gente pare o nosso juro em 9,75, quem vai sofrer e vai correr risco em termos de cotação, não de desempenho econômico-financeiro, é o setor de varejo e o setor de construção. Sendo que o setor de construção eu estou preocupado principalmente daquelas que não estão no Minha Casa Minha Vida, mas sim aquelas que lançam média alta e alta renda, porque o estoque dessas construtoras, tirando Cyrela, terminaram 2023 com 2 anos de vendas. Então, esse pessoal, para mim, é o grande risco. É Muito bom. isso. Queria primeiro agradecer o público aí que está com a gente até agora, reforçar que esse vídeo vai estar disponível no YouTube da PMEC Brasil. Pediria para vocês que vão receber por e-mail participarem da avaliação desse evento, para que a gente sempre possa melhorar, e sugestão de temas também fica em aberto. E queria, então, com isso, agradecer muito ao Álvaro Bandeira, Flávio Conde, por estarem conosco. Com certeza, esse é tema constante, a gente vai estar trabalhando mais esses assuntos, principalmente na nossa comissão de economia, que o Álvaro coordena, para trazer para vocês outros eventos e talvez até mais ampliados, para que a gente possa realmente discutir um pouco mais a fundo esses segmentos e a própria economia. Então, obrigado a todos aí e boa tarde, até a próxima. Até. É.